Olá, estamos aqui novamente em nosso programa semanal Ensinar e Aprender by Cecília Góes. Eu sou a professora Cecília Góes, psicopedagoga, mestre em educação, e estou aqui sempre trazendo convidados que são também apaixonados pelo que fazem. Somos geek. E o que é este espaço aqui, né? Para você saber os nossos serviços, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp até no momento do programa, que é o 973136617, repetindo 973136617, ou pelas nossas mídias sociais, @radiogeek.br. Então hoje nós vamos falar de educação e arte-terapia. E a gente trouxe aqui, ela tem muito mais tamanho por dentro do que por fora, que nem eu, a pequenininha, mas olha, ela é uma fera na área da educação, na área de arte-terapia, e trouxe algumas coisas aqui que vocês podem olhar, que são muito interessantes, são os personagens dela, né? Autora de livros também, professora universitária. Boa tarde, Lídia, tudo bem? Boa tarde, Cecília. Muito bom. Nós vamos começar falando de quê, Lídia? Então, antes de mais nada, eu quero agradecer o teu convite, à Rádio Geek, né? E a todo o pessoal daqui. Um pessoal jovem, ativo, animado. Uma delícia essa meninada. Bom. E dizer para você que, assim, o convite foi muito bem-vindo, porque somos apaixonadas pelos que fazemos. Exatamente. Né? Nós duas. Exatamente. E falar um pouco sobre a educação e a arte-terapia, eu vejo que são dois caminhos que acabam se cruzando em muitos momentos. Com certeza. E caminhos muito significativos. E por que eu optei pela arte-terapia para hoje como foco principal? Porque ela está tendo, assim, uma presença e um reconhecimento muito grandes, né? Sim. Ela já foi inserida pelo Ministério do Trabalho na CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Quando isso? Nossa, que maravilha! Foi em 2013, Olha, reconhecida pelo SUS também, porque se está comprovando, através de pesquisas e estudos, como uma área científica mesmo, a importância e o lugar que ela ocupa quando se faz uma psicoterapia. Maravilha. Então, por quê, né? Porque quando a gente fala em arte-terapia, a gente fala em expressar o nosso mundo interno, expressar os nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas angústias, através da arte. E é muito legal falar também, porque às vezes as pessoas falam, bom, arte, eu não sei pintar, eu não sei desenhar. Então eu não vou poder fazer, não vou poder participar, né? Isso, é muito por aí. E não é, né? A questão é, quando falamos em arte e terapia, são recursos Sim. de música, de dança, de psicodrama, de argila, de desenho, de pintura. De enfim. vela, de glitter, né? Isso, Delícia. de vela que foi lá na aula. De histórias, de mitos, né? Então, assim, é uma infinidade de temas, ferramentas e exato, temas, né? que a gente pode trazer para aquele objetivo que eu preciso, que eu quero. Sim. Então, quando o sujeito chega até nós, né, uma pessoa que quer passar por momentos arte-terapêuticos, o nosso olhar é bem nesse sentido. Primeiro, conhecer a Sim. pessoa, o que ela está vindo Meio buscar. que é o movimento que a gente faz na psico Exato, também, né? uma anamnese Sim. com a pessoa, pensando num adulto, né? Já eu vou falar dos pequenos. E aí, em função daquilo que ela gosta, do que ela se sente bem, a gente busca fazer um caminho pela arte, né? Então, se gosta de desenhar, vai desenhar. Se gosta de pintar, se gosta de histórias. E aí vem o olhar e o cuidado do arte-terapeuta, tá? Para estar ao lado do outro, né? Numa relação que a gente fala, numa relação de ajuda, mas numa relação de parceria. É aquele estar com, né? Exatamente. E também é importante que se faça um vínculo, né, Lídia? Perfeito. O vínculo acho que é a primeira... Eu costumo dizer para os alunos que o vínculo é o pó de pirlim-pim-pim. Exato. Né? E aquele contato que não está no livro. No livro a gente pode até ler, Exatamente. Entender, fundamentar, mas que tudo vai depender muito da postura do profissional e do outro que chega até você, né? Então ele já chega fragilizado, isso, né, Lídia? Isso. E aí a nossa questão é, eu recebo o outro, como ele consegue vir, né?
A gente Exato. sempre fala, é uma alma em contato com outra alma humana, Perfeito. né? Isso mesmo. Nós nos colocamos com muito tato, com muito cuidado, em contato com o outro. Numa né? postura Fazendo um bastante jogo. humanizadora, né? Exatamente. E é isso que eu acho muito bonito no sentido do trabalho permeado com a arte-terapia, né? Então, em essência, ela traz essa característica. E qual é o público com o qual a gente pode trabalhar? Importante né? isso, eu né? acho importante. Então, desde os pequenos como 5 aninhos, 6 aninhos, que aí é uma coisa muito lúdica, muito sensorial, né? Claro. De massinha, algumas propostas que a gente faz com tinta, com algumas questões, mas na realidade é mostrando a criança, apresentando à criança esse universo da arte. Porque quando a gente fala em arte-terapia, eu sempre costumo falar uma questão assim, o arte-terapeuta olha o que esse sujeito tem de possibilidades, né? Então a gente não fica olhando a dificuldade, a gente sempre fica atento qual é a porta de entrada para que eu possa efetivamente tocá-lo de uma outra maneira. E aí, quando a gente faz um paralelo com a medicina, a gente fala que o médico foca a doença. Sim. Ele precisa estudar a doença para poder saber o que ele precisa oferecer como medicação para vir a cura. E o arte-terapeuta, né, os terapeutas, no caso, com esse olhar, ele foca o quê? O que esse sujeito tem de possibilidade, né? Exato. E a partir daí a gente busca resgatar o quê? Autoestima, autoconceito, ver qual é, eu sempre falo, qual é a janelinha que ele vai me permitir entrar. E entrando, a gente vai buscar resgatar nele ilhas de competência. Bárbaro. Ilhas, né? São locais onde ele pode se ancorar e locais que ele vai procurar resgatar dele próprio para poder efetivamente passar a ver o mundo, né? E a ver a si próprio com possibilidades, né? Então, desde a criança piquititica, né? E aí vai, criança em toda a faixa etária, adolescente. É muito legal trabalhar num processo arte-terapêutico, porque aí a gente pode trabalhar muito a questão do arquétipo do herói, né? Sim. Que nessa fase se resgata. Mulher madura. Olha mulher que bacana. Na metanoia também. E a terceira idade ou a melhor idade. Então, existem várias áreas que eu posso efetivamente levar a arte-terapia. E é muito interessante porque eu sou professora de arte-terapia e sou professora da área de supervisão dos casos, né? Sim. Então, as alunas apresentam as propostas, os desejos para as áreas mais diferenciadas. Já tive alunas que trabalharam com crianças abrigadas, já tive alunos que trabalharam com detentos. Então, assim, a área é multifacetada, mas quando entra a proposta da arte, parece que eles te respondem de uma outra maneira. Com absoluta certeza, sabe por quê? Porque assim, é uma coisa que a gente trabalha muito em sala de aula, e nós temos muitos pontos em comum, né? É realmente a questão do vínculo e de você fazer esta, como o Edgar Morin fala, a reforma do pensamento. Você tem que realmente se rever, né? Tudo aquilo que vai ocorrer na tua relação com este aprendente e ensinante que somos ele e nós, né? É preciso que estejam meio que pronto dentro de você, porque senão você não consegue fazer ou pedir do outro aquilo que nem você dá conta. Perfeito, e eu ia fazer um parênteses agora, só para eu não me esquecer, porque assim, você falou da criança, né? A gente sabe que a criança, na neuro, a gente tem que ter uma pitadinha aqui, né? Lógico, a criança e linka muito bem. Sim, a criança, ela tem assim, ela realiza milhões de sinapses. É absurda a quantidade de sinapses que ela realiza. Depois que ela vai internalizando e aquilo vai sendo apreendido e então ela está de posse daquele enquanto conhecimento, aí já não há necessidade de tantas sinapses acontecerem. Elas acontecerão.
Mas aí na fase final da adolescência existe a poda sináptica. O que você falou da adolescência mesmo? Então, Você falou uma palavra fantástica. Eu falei que é a fase do resgate da identidade e a questão de trabalhar o arquétipo do herói, né? Isso. Que é o momento de quem sou eu agora, né? Que não tô mais tão ligado a papai e mamãe, né? Não tenho muitas coisas que eles têm, mas nesse miolo da minha família, quem sou, né? Sim. Qual é a minha identidade? Quais são meus sonhos, meus desejos que às vezes, felizmente, vão ao encontro das expectativas dos pais, né? Sim. E muitas vezes vão de encontro, né? Acaba Essa é a parte criando pior, né? grandes questões, exatamente. Eu acho que para nós na clínica temos problemas de familiagem muito mais do que de aprendizagem, né? Ai, certamente. A prática nos mostra isso, né? Perfeito, perfeito. E eu diria que em alguns outros momentos a gente tem problemas de ensinagem muito mais do que de aprendizagem também. Sim. Essa desadequação, uma coisa que nós discutimos no programa passado, em relação aos paradoxos do nosso tempo, nós temos estruturas do século XIX com professores formados no século XX lidando com pessoas do século XXI. E aí, como é que a gente faz essa coisa, né? Perfeito. Então, voltando na nossa poda sináptica que acontece no final da adolescência, e aí você falou da criação dessas ilhas de competência. Eu achei isso uma delícia. Exato, E por quê? Até pegando um gancho da neuro, né? Porque é muito interessante. Às vezes, as pessoas pensam que trabalhar com a arte, eu estou trabalhando com a criatividade, estou me expressando, mas ela tem um outro lado, que é como se a gente pensasse numa moeda com as duas partes, né? Que eu estou trabalhando também neurocognitivamente, né? Claro. Lógico, eu trabalho com a atenção, com a percepção visual, com a memória, com a memória, focada, com tudo, exatamente. Memória de trabalho também, sequência, a operacional. Se eu vou trabalhar, exato. Se eu vou trabalhar uma cor, posso trabalhar uma seriação através das cores, enfim. E aí botamos as funções executivas em ação, né? Exatamente. Até foi numa aula que eu dei há umas semanas atrás, eu trouxe muito isso. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que a arte, acho que está saindo daquele lugar, quando eu dava aula há anos atrás, que o professor de arte era o menos valorizado, ficava numa sala, faltou algum professor, leva para lá, né? E as crianças faziam a maior bagunça, ninguém queria saber de nada. E hoje os projetos de arte nas escolas são maravilhosos. Muito. Então, a gente está vendo que está acontecendo um resgate, efetivamente, desse lado do ser humano. Porque ficamos, na época de Descartes, né, naquela questão naquele do ranço cartesiano, né? Exato, razão. E se perdeu o ser integral. As outras né? dimensões do ser humano como um todo, né? E aí você traz Morin, que também sou apaixonada, né? Porque efetivamente um sociólogo que traz, assim, ele dá um chacoalhão, né? Ele fala, gente, o que é educar, né? Nós estamos esquartejando o humano, né? Isso fragmentando, né? Ele fica muito triste com a fragmentação. Pedaços, exato. Né? E que ele fala dessa integração, né? Da arte com as ciências, do mito com o logos. Ele fala uma série de questões que eu acho bem importantes para o nosso tempo, né? Voltando um pouquinho mais para a questão da fundamentação da arte-terapia, os elementos teóricos, ela tem algumas vertentes também. Então, existem profissionais que fazem uso da arte-terapia como um elemento mediador, mas tem um foco muito psicanalítico da própria psicanálise. Tem outros que vão na psicologia da Gestalt, que é a questão da boa forma. E a Gestalt tem um pé, né? Ela tem raízes na fenomenologia e no existencialismo. Perfeito. Que eu amo de paixão também, porque olha o ser humano no aqui e agora, como ele consegue viver esse momento com todas as suas questões do lá e então, mas como ele se posiciona agora e pensando num futuro, né? Super legal. E junto com a Gestalt tem Jung, com a psicologia analítica, a questão dos mitos, dos contos, das mandalas, né? Então, a gente tem teóricos para serem estudados
que no fim a gente sempre fala, os alunos falam, nossa, eu vim buscar arte terapia, mas acho que foi para mim. Que a gente muda. Claro, é muito claro. interessante como eles entram Exato. e como eles terminam o curso. Sim. E aí, voltando para as crianças, eu trouxe um pouquinho, porque somos apaixonadas por livros, né? Exato. Trabalhos que podem ser feitos, esse aqui eu até ganhei de uma aluna muito querida, em arte terapia, que é papel machê, e a gente trabalhou o pintinho que nasceu quadrado. Não sei se você conhece essa história, que é um pintinho que nasceu quadrado realmente. Ele está mostrando lá, pode ir falando dele. E aí a mãe é expulsa do galinheiro por conta do filhote. Sim. E eles descobrem um lugar onde tem o pintinho quadrado, tem o coelho triângulo, tem o pato. São todas figuras geométricas que são bichos. Então, para mostrar como, através da arte, né, manuseando, entrando em contato com processos criativos, eu posso ir ampliando e ressignificando as histórias para mim, né? Maravilha, mas apresenta as suas personagens aqui. Então, esse é o coelhinho, que foi quem acolheu o nosso pintinho que nasceu quadrado, que está aqui, né? Que é uma graça. Nós temos a nossa tartaruga, que é aqui esse elemento. E nós temos o cisne, que é quase um círculo. Entendi. Né? Então… Interessante essa relação com as formas de… E as meninas aí? Então, aqui, falando em arte terapia, eu tive que trazer a Frida Kahlo. Ah, que linda. A grande artista, que sofreu muito fisicamente por conta de todas as doenças, e foi a arte que, um elemento resiliente que permitiu que, junto com as dores que ela sentia, ela ia criando, pintando, fazendo o seu diário e tudo mais. E falando em histórias e mitos, eu trouxe a querida Valente. Valente! Do filme Valente, que é uma personagem que eu fiz um estudo que vem até da própria mitologia, né? Olha que interessante. E que também a gente pode trabalhar em processos arte-terapêuticos, né? Então, são possibilidades. Trouxe também um livro da arte e reabilitação. Tem um artigo meu aqui, porque a arte e reabilitação, a criadora, né, e quem introduziu na ACD foi a Analice Francischetti, minha grande mestra. E ela faz ainda, né, todo um estudo do valor da arte como reabilitadora. É uma mostradinha na câmera do livro, questões, né, o pessoal olhar, de questões neurológicas. A gente esquece, né? De questões neurológicas. Então, acaba sendo um outro viés da arte. Maravilha. Que, mesmo sendo, e além de ser reabilitadora, ela é terapêutica, né? Então, quando eu fiz o estágio lá na ACD, tivemos uma adolescente que, por conta de uma meningite, ficou tetraplégica, né? Nossa. Totalmente presa numa cadeira de roda, era destra. Depois, ela conseguia falar, um cognitivo preservado, mas sem movimentos. E ela dizia para a mãe, se eu voltar a pintar, eu sei que eu vou voltar a escrever. Olha. E aí ela se tornou canhota, né? Era colocado na mãozinha. Porque a parte motora dela, da mão esquerda era um pouco mais… Isso, dava uma acessibilidade maior. Sim. Mas precisava ser colocado na mão dela. Sim, ela não conseguia buscar o objeto. Não conseguia. Okay. Alimentação era com ajuda. E foi através dos ateliês de arte que ela voltou a escrever com uma letra maravilhosa. Olha que ela desenhava, isso, ela né? pintava. Então, isso que você falou, da neuroplasticidade do nosso cérebro, né? Exatamente. E motivado por algo que eu gosto. Pronto. Né? Pela paixão. É o ponto. Né? É por isso. E não é pra gente se apaixonar pelo que faz, gente? Vocês concordam com a gente? É a gente verdade. tem que ser apaixonado pelo que faz, né, Li? E aí, falando em paixão, o seu livro, eu preciso falar do Eros, o Deus do Amor, né? Que lancei agora. Foi Mostra em ele lá pra função câmera. De uma grande questão minha, que é, até por conta de consultório, né? Mais de 25 anos na psicopedagogia, a gente sabe, foi o que você falou agora há pouco. Às vezes tudo fica muito focado na criança, né? O menino é que tem a dificuldade,
o problema está com ele, está com ele. Em muitos casos, a gente percebe que ou é uma questão de um desajuste na dinâmica familiar, que acaba grande parte das vezes, com né, certeza, trazendo tudo isso, ou acaba sendo uma questão de relação com o professor. Exato. Né? Você sabe que ontem, sempre as nossas alunas, elas têm aquelas angústias porque elas são professoras, né? Sim. Então, eu contei para elas, né, uma vertente do que eu vou dizer é o seguinte. Eu disse, olha, gente, o programa de amanhã é com uma doutora em arte terapia. Professora, o que é arte terapia? Eu falei, assiste o programa amanhã, não vou contar, né? Tá. E uma outra aluna me esperou. Aí saiu o assunto do Alzheimer, porque nós estávamos trabalhando exatamente as funções executivas e falando das habilidades cognitivas, né? E aí ela ficou depois do horário. Tem uma que o pai está com Alzheimer e ele está decrescendo cada vez mais nas possibilidades, né? Porque vai incapacitando, né? E ela me esperou, porque ela falou, ai, professora, eu daqui... Ela fez o contrário, fez o caminho inverso. Ela está fazendo primeiro a neuro, depois ela vai fazer a psico, vai fazer psicomotricidade. E aí ela quer, assim, se fortalecer, porque ela tem um irmão esquizofrênico, né? Então, como a gente aqui não está citando nomes, não há problema eu dizer isso, né? Lógico. Então, eu achei lindo o movimento que ela está fazendo, porque ela está fazendo uma pesquisa. O sofrimento da família foi grande. Ele já está com mais de 40 anos hoje, né? É uma pessoa com o social extremamente comprometido. E, obviamente, deu muito trabalho, né? E a família não entendia que era uma doença. Então, ele foi muito castigado, muito punido, muito incompreendido, enfim, né? E, na realidade, ela quer fazer um estudo acerca da esquizofrenia. E ela quer mais caminhos, né? Então, aí eu falei assim para ela, assiste o programa de amanhã que você vai ampliar teu horizonte. E aí ela quer, dentro da psico, também buscar caminhos, porque ela quer se especializar em saúde mental, que é uma das vertentes do convidado da próxima semana, que é o nosso coordenador da Neuro da Unify, que oferece o curso de neuroeducação e saúde mental. Opa, né? Super legal. Então é uma coisa assim que os nossos alunos trazem essas angústias. O que é que eu faço? Então a gente estava falando de família, né? Uma outra aluna expressou que a menina apresenta muita dificuldade, a família parece que é oriental, a menina apresenta alguma dificuldade, os pais querem um grau de exigência bem alto acadêmico, sucesso acadêmico a todo custo da menina, e ela apresenta algumas dificuldades, mas conforme a menina começou a desenhar o problema da garota, eu achei que ela já aproveitou bastante as aulas, elas estão no 3º módulo do curso, mas ela já está tendo uma postura com esta aluna que ela se impôs frente à coordenação, dizendo, não, eu vou dar uma atenção melhor para ela, porque ela está pedindo isso, né? Aí você vai descobrir que a menina não tem autismo, a menina só é filha de estrangeiros que não falam muito bem o português. Exatamente. Então ela não é uma criança que está exatamente com um problema. Isso. E aí, como ela não estava aprendendo, então essa escola não serve. Eu vou levar a minha filha para uma escola forte, que dá bastante lição de casa. Gente, qual é este conceito de escola forte? Quando alguém fala isso para mim, Lídia, eu penso assim, é uma escola com parede de aço, né? Aquela coisa impenetrável. Não sei porque a ideia não é essa, porque aprender, na nossa concepção, tem que ser um processo extremamente humanizador. E o Rubem Alves dizia que saber e sabor não pode se dissociar, não é? Perfeito. Então, eu acho que a arte-terapia, assim, se alguém chegar para você e perguntasse, se viesse algum ouvinte da rádio, fizesse uma pergunta ao vivo aqui, pelo nosso 973136617, professora Lídia, afinal de contas, o que é arte-terapia? O que você diria para a gente estar finalizando, então? Então, eu diria que a arte-terapia, como você trouxe agora, ela tem um caráter preventivo. Perfeito. Porque ela acaba extremamente estimulando, importante, né? Esse caso que você contou foi lindo. É, super lindo, fora desses processos de criação. E tem um caráter curativo, né? No sentido de o que esse sujeito tem ainda de possibilidades. Isso. E agora, quando você falou dessa aluna que tem um irmão com as questões da esquizofrenia, eu lembrei da Nise da Silveira, com certeza, que trabalhou no hospital psiquiátrico. A minha última turma da psico assistiu para fazer uma avaliação. Exatamente. Então é isso que eu estou falando, a arte, esse século, a gente sempre fala, né?
parece que está havendo um reconhecimento muito grande e muito valioso, né? No sentido de validar algo que já foi comprovado há algum tempo por médicos, neurologistas, psiquiatras, da importância de se trabalhar o humano também com essas questões, né? No sentido de processos criativos e não só medicamentosos, né? Maravilha, professora Lídia, o seu livro está à venda onde? Comigo. Comigo. Dá o seu contato de WhatsApp ou como você quiser, ou de e-mail? Eu posso deixar o WhatsApp, e-mail. O e-mail é fácil, é lidialacava, tudo junto, @gmail.com. E o WhatsApp é 11, né? 996478420. Eu só não falei aqui, que acho que é importante trazer da minha pesquisa, que eu fiz oficinas de sensibilização com os professores, trazendo as tarefas da psique como as tarefas do professor. E fundamentando o Morin, vou começar de trás, Morin, Carlos Baiton, né? Que eu acho que é importante, Paulo Freire, Vygotsky e Jung, né? Perfeito. Acaba sendo os teóricos com os trabalhos que eu tirei foto e coloquei, porque eu acho que é importante. Professora Lídia, eu te agradeço imensamente. A nossa mensagem é que realmente as pessoas se recordem, né? Quem é da educação, se ainda não sabe, a gente pensa em linguagem só na linguagem falada. Existem tantas linguagens. Aliás, tem aquele livro, As 100 Linguagens da Criança, né? Então, a linguagem pode ser musical, pode ser dramática, pode ser através da arte, pode ser pictórica, pode ser tantas linguagens, né? Não tem que ser exatamente a linguagem verbal, né? E é assim que a gente permite que o ser humano se vivencie como um ser integral, né? Perfeito. Corpo, mente e espírito, né? Olha, eu acho que fechamos com chave de ouro. Gente, esse foi mais um programa Ensinar e Aprender by professora Cecília Góes. E hoje nós falamos sobre educação e arte-terapia. Se você quiser ouvir os podcasts, você entre no Facebook do nosso programa, chamado Ensinar e Aprender by Cecília Góes. E também no Facebook da rádio, radiogeek.br, em todas as redes sociais nossas, no Instagram também, Rádio Geek BR. E temos um encontro surpresa para a próxima semana, e a professora Lídia quer então agradecer também. Isso, então primeiro obrigada, Cecília, mais uma vez pelo convite, obrigada os rapazes. E isso é um pouquinho do que é possível se fazer nessa área de estudo que a gente nunca termina, né? Cada vez a gente quer mais. Somos eternos aprendentes, né? É um apaixonamento que não se acaba. Professora Lídia, muito obrigada. Foi um presente para mim estar aqui com você. É porque a gente costuma dizer sempre assim, né? O passado já foi, o futuro ainda não veio. E o presente, a própria palavra diz: recebe o presente, ele está aqui. Perfeito. Então você para mim hoje foi um presente. Obrigada. Muito obrigada, Lídia. Vocês também, obrigada.